Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 22, por favor. Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22, capítulo 22, está certo, versículo 6. A essa altura eu imagino que os irmãos já tenham decorado, mas vamos ler juntos aqui. Diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós estamos nessa série de mensagens sobre educação familiar, sobre o cuidado com os filhos. Por que isso? Por que essa série? Por que a relevância disso? Porque o meu desejo, eu acredito que dos irmãos também, é ter uma igreja forte. E quando eu digo uma igreja forte, é uma igreja que serve ao Senhor, oferecendo a Deus o máximo que podemos fazer. Uma igreja que protege seus filhos, uma igreja que vai criar os seus filhos no caminho do Senhor, que não vai perdê-los para o mundo, porque o mundo está cada vez atacando mais e mais forte. Não existem coisas que eu não posso falar diretamente, claramente, para algumas crianças, questões relacionadas à intimidade de um casal e outras coisas, porque são bebês. A Bíblia diz que os bebês, os recém-convertidos, eles se alimentam de leite, mas depois eles vão se alimentar de comida sólida. Então, a quem eu viso alimentar? Porque o objetivo é que todas as ovelhas a quem o Senhor nos permite falar, elas sejam fortes, saudáveis, ovelhas realmente saudáveis, precisam ser alimentadas. Então eu faço isso voltado aos pais, para que os pais tenham recursos de investigar, descobrir, olhar a Bíblia, conferir e aplicar na sua educação. Hoje nós vamos lá dar uma olhadinha no 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo no capítulo 3. Porque o diabo ele tem muitas artimanhas para desviar os nossos filhos. E cada uma das mensagens está voltada a lidar com uma das artimanhas do diabo, aquelas que eu julguei serem as mais latentes e gritantes para a nossa sociedade. Acredito que em mais 3 sermões eu encerro essa série de mensagem. Talvez 2 ou 3, vamos ver. Os irmãos que acharem digam amém, amém. Então diz assim o capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, o apóstolo Paulo está aqui tratando sobre os últimos dias. O que nós vamos identificar que está chegando lá? Nós não sabemos quando chegar, mas nós vemos que, ele está dizendo aqui, haverá homens amantes de si mesmo e tal. Ele está dizendo o que vai acontecer. A gente deduz disso que existe uma escalada, uma progressão desse tipo de comportamento humano que vai cada vez mais aumentando. Tudo isso aqui, o que eu não quero para os meus filhos e para os seus filhos? Eu não quero que nenhum de nossos filhos se torne o que o texto diz aqui, irreconciliáveis. Amém. Que não vão ter mais salvação, vão viver essa terra sem ter expectativa de aceitar a Jesus, vão ter o seu coração endurecido como de Faraó e vão ser impedidos, vão ser usados por Deus apenas para os propósitos de Deus, no caso de Faraó, para morrer na travessia do deserto, do mar. Enfim, eu não quero isso para os nossos filhos. Então nós temos que lidar com aquilo, a prioridade é lidar com aquilo que vai torná-los irreconciliáveis. Tudo isso aqui, esses exemplos,
são formas de ilustrar o que foi falado na primeira frase aqui. Haverá homens amantes de si mesmos. Uma progressão, uma sociedade em que os homens amam mais a si mesmo do que ao Senhor e a qualquer outra coisa. E é sobre isso especificamente que nós vamos tratar, sobre o narcisismo. O narcisismo é isso, homens que amam a si mesmo. E por que o termo narcisista? Eu vou explicar de onde surgiu a história, o mito. O mito existia uma mãe que amava muito seu filho. Ela era apaixonada pelo seu filho, encantada com seu filho. Ela olhou para o seu filho e concluiu: nossa, esse menino é lindo demais. Ele é mais bonito do que os meninos mais bonitos que já se viu no mundo. E ela então decidiu proteger o seu filho da sua própria beleza, porque ela achava que a beleza atrairia olhares invejosos, ciumentos e uma série de outras coisas. Então ela protege seu filho e um dia o seu filho, convencido de que ele era super especial, o mais bonito de todos os meninos do mundo, enxerga o seu reflexo na água, se apaixona por ele mesmo e morre ali, olhando para ele a vida inteira. Esse é o mito. Muito bem. O que isso tem a ver? O que essa história está dizendo? É uma história de mães que idolatram os seus filhos. Mães que tentam proteger os seus filhos ao criarem um mundo que não existe, um mundo irreal. Mães que tentam super proteger os seus filhos vão transformar os seus filhos no pior inimigo deles mesmos. Por que isso acontece? Isso está tão latente hoje? Porque a sociedade de hoje diz várias coisas. Os tempos mudaram, está tudo diferente. Ele é só uma criança, ele não tem discernimento, ele não tem condições de assumir responsabilidade e de fazer coisas importantes. Mas é fundamental que todos os nossos filhos assumam responsabilidades. Josias foi rei em Israel quando tinha apenas 8 anos. E a Bíblia diz que ele, com 8 anos, foi rei e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Com 8 anos, Joás também foi rei aos 7 anos de idade. E ele temeu ao Senhor com tamanho fervor que ele reinou com Israel, foi um excelente rei, por 40 anos. Davi, quando enfrentou o gigante Golias, era apenas um adolescente, não diz a idade, mas como ele era um jovem, eu concluo que ele tinha no máximo 17, 18 anos ali, e ele enfrentou Golias. Mas quando ele enfrentou Golias, ele já tinha a experiência de ter matado um leão e muito provavelmente lobos também, porque ele era o pastor de ovelhas da sua família. Ou seja, ele é um jovem, adolescente, novo, responsável por cuidar de algo diretamente relacionado às finanças da família dele. Ele cuidava dos pastores e tinha perigos. Tinha gente querendo roubar, tinha lobo, tinha até um leão. E ele enfrentou e venceu. Idade não muda nada. O livro de Provérbios vai dizer: filho meu, se você der ouvido aos ensinamentos que eu lhe dou, e depois ele vai transformá-lo nos ensinamentos da sabedoria do livro de Provérbios, vai transformá-lo sábio como a uma pessoa de idade. Ou seja, você pode esperar chegar à idade e perceber os erros que você fez, as besteiras que você cometeu, ou você pode dar ouvidos à sabedoria contida na Bíblia, às pregações, à palavra de Deus, e se tornar sábio ainda novo. E é isso que eu espero, para que nossos filhos não se tornem amantes de si mesmos, correndo o risco de se tornarem irreconciliáveis. Olha, mas os tempos mudaram, tudo mudou, está tudo mais difícil. Mentira! A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Tudo o que acontece hoje acontecia na Bíblia. Na Bíblia, no tempo da Bíblia, raptavam crianças, pegavam as crianças e passavam pelo fogo, sacrificavam outros deuses. Isso era comum. No tempo da Bíblia, inclusive era tão comum que o livro de Deuteronômio, se não me engano, mas na lei, vai proibir que se roubem pessoas para servir como escravo. Então era uma prática comum, tão comum que Deus colocou na lei para impedir essa prática. Porque as pessoas faziam isso. Não mudou nada daquela época para hoje.
E nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade, a andar na rua, a saber se proteger, a lidar com as coisas, evitar perigos. São coisas que nós precisamos fazer. Eu falo isso, já falei para vocês, eu tinha 10 anos, morava em Niterói, estudava em São João de Meriti. Passava minha roupa às 5 horas da manhã, sozinho, me arrumava e ia, tinha que chegar às 7h15 lá, e se chegasse atrasado tinha que voltar, porque a escola não deixava ir. 10 anos, mas antes disso, muito antes disso, minha mãe, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, falou, olha, você vai precisar ir para a escola sozinho. E fez o caminho, chamou meu irmão, chamou a mim. Vou fazer com vocês a primeira vez, você vai aprender, amanhã você vai sozinho. Pegou, botou a mochila nas minhas costas, e porque a gente pensa, não, mas meu filho é muito distraído, é muito avoado, não presta atenção em nada, vai morrer na rua. Beleza, pois eu fui com a minha mãe. Na primeira rua que a gente foi atravessar, eu caí no bueiro. Blá, caí no bueiro, fiquei preso no bueiro, lá com mochila, com tudo, todo sujo, indo para a escola. Minha mãe ficou doida comigo, doida, porque eu caí no bueiro. E começou a brigar, quando você vai atravessar a rua, você vai para o carro do outro lado, do carro do outro lado, não sei o que. E foi brigando. Brigou tanto que o meu irmão do lado falou, mãe, já chega, já entendeu, mãe, já entendeu, tem que olhar e tal. Beleza. Por quê? Porque minha mãe queria que eu fosse independente, que eu fosse para a escola, para dar menos trabalho para ela. Tudo bem, eu era bem novo, mas eu aprendi desde cedo. 1, olhar onde estão os bueiros. 2, ficar longe de estranhos. Minha mãe me ensinou isso. Fica longe de gente estranha, se afasta, corre, vai para longe. Nunca entre numa rua deserta, não muda o seu percurso, você tem aquele percurso, você vai ficar sempre ali. Se acontecer alguma coisa, as pessoas que te veem, aquele menino sempre passa aqui tal hora, você não passou, mas passou na rua anterior, o cara vai falar, ó, ele passou aqui 5 horas, o outro vai falar, não, aqui não chegou às 6 horas, mantenha o mesmo caminho, minha mãe me ensinou isso. Não aceitar nada de ninguém, você não come bala, doce, chocolate, nada de ninguém, não importa se é conhecido, de vista, se não é, a não ser que seja um parente. Me ensinou a gritar, se tiver perigo, grita na rua igual um louco. Tudo isso eu aprendi desde cedo e tive a oportunidade de fazer essas coisas mesmo, de fugir de perigo, de desconfiar de gente, de descer do ônibus quando eu achei que o negócio ia ficar. Talvez estivesse errado, eu não sei, mas eu estou aqui, sobrevivi e segui as orientações da minha mãe. Quanto mais você tenta proteger e esconder o seu filho do mundo, mais assustador o mundo vai ser para eles, porque um dia você não vai estar lá para proteger e ele não vai saber se comportar, não vai saber pegar um ônibus, não vai saber perguntar a um motorista onde é que ele desce e vai parar em outro lugar. Você precisa instruir os seus filhos, não dá para proteger o seu filho do mundo o tempo todo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse, pois eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo e nos dá a plena capacidade de lidar com as adversidades do mundo, com as suas aflições. Então hoje eu vou tratar alguns tópicos que são fundamentais, são ataques diretos do diabo aos nossos filhos que vão transformá-los em narcisistas amantes de si mesmos. Então vamos começar. Principal, quer dizer, não está em ordem de importância, mas o que mais mexeu comigo é o mundo virtual. É um mundo irreal, que não existe. E é virtual, através de jogos, games, tudo isso. E também nas redes sociais. As redes sociais, os jogos, eles produzem uma imersão naquilo ali que não tem fim. Você fica ali horas e horas atento, procurando mais benefícios, procurando, progredir no jogo, seja lá o que for. Você aprende com isso que você é o centro das atenções, porque você tira selfie, você tira foto de si mesmo, você organiza sua mesa para tirar uma foto, você fica investigando quantos likes, quantos não sei o quê, quantos comentários. Você é educado, doutrinado pelo diabo para ser o centro do mundo. Amém. E isso é errado. E os jogos também. Eu, particularmente, já sofri com vício de jogos, já fiquei várias horas jogando, perdendo meu tempo. Isso é o oposto do que a Bíblia manda fazer. A Bíblia diz que nós, como cristãos, precisamos remir o tempo, ou seja, administrar bem, cuidar, fazer o máximo de coisas possível dentro do curto espaço de tempo possível. Mas se você deixa o seu filho o dia inteiro, a noite inteira, fazendo qualquer idiotice lá que não vai te acrescentar em nada,
você não vai ensiná-lo a remir o tempo. Ao contrário, ele vai desperdiçar o seu tempo. Tito, o livro da carta de Tito, lá, capítulo 2, versículo 12, vai dizer: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, nós precisamos ser ensinados e ensinar aos nossos filhos que precisamos renunciar às coisas deste século, às coisas mundanas. E nada é mais do nosso século e mundano como o mundo virtual. Existe um mundo real, com conflitos reais, com dificuldades reais, que já é difícil demais para você perder o seu tempo com o mundo virtual. Com a cara enfiada nos celulares, vai ser impossível ensinar os seus filhos a ser sóbrio, vigilante e piedoso. Nós precisamos estar vigilantes, a Bíblia fala isso, porque o ladrão vem pela madrugada, você tem que estar ali, ser sóbrio. Se você está inebriado, embebecido de videogame, de não sei o quê, você não está sendo sóbrio, você está sendo ignorante porque está acontecendo. Sejamos sóbrios e ensinemos os nossos filhos a ser sóbrios. O mundo dos jogos online nos dá uma recompensa fácil e nós adoramos nos sentir os melhores, porque a gente pensa isso. Você tem uma partida, você mata o cara e você, eu sou muito bom, caraca, eu matei, dei um tiro certeiro no olho dele, e você se sente o melhor. Eu me senti assim, com os meus companheiros de jogatina lá na época de vício, eu ficava dizendo, cara, nós somos os melhores do mundo. Num delírio da minha cabeça, eu cheguei a pensar nisso. Por quê? Porque o videogame, a internet, especialmente jogos de MMO, vão nos idiotizando. Então essa é uma armadilha do diabo. A segunda é quando dizem assim, não, você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa confiar em você. Confie em você, no seu potencial. A armadilha do diabo, que vai fazer o seu filho amar a si mesmo, a ser narcisista. Você só precisa confiar em si mesmo, só precisa acreditar, você tem todo o potencial que precisa. Menino, você é um menino bonito, inteligente, tem tudo, não precisa de nada. E às vezes não é, né? Você está mentindo para o seu filho. Não, brincadeira. Provérbios 3, versículos 5 ao 7, vai dizer o seguinte: confia em si mesmo de todo o seu coração. É isso que está escrito lá? Não, está escrito, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, na sua cabeça, não pense que você é alguma coisa, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O texto está dizendo bem claro que nós precisamos confiar no Senhor em todos os nossos caminhos, em tudo que a gente faz, é no feijão que queimou até o sucesso que a gente tem, é para confiar no Senhor e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Deus está conosco a partir do momento que você entregou a vida a Jesus, se tornou filho de Deus, Ele é seu Pai e está com você o tempo todo. Reconhece a presença, a ação dele na sua vida e ele é quem vai endireitar os teus caminhos. Se você não reconhece, se você confia em si mesmo, na sua capacidade, em oposição a isso, os seus caminhos não vão ser endireitados. Você vai ser sábio aos seus próprios olhos e vai se tornar amante de si mesmo. Mas temos todos caminhos a serem endireitados, os quais nós não temos capacidade, condição de endireitá-los. Mas Deus, que é Deus, tem e quer fazer. Então ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É uma coisa só. Você não tem como temer ao Senhor e abraçar o mal. Você teme ao Senhor e se aparta do mal. Isso é confiar no Senhor. Terceiro item que o diabo usa para atacar, é uma frase também: seja você mesmo. Seja quem você é. Se isso te faz bem, que mal tem? Se isso te faz bem, que mal tem? Está te dando bem. A armadilha do diabo. Do diabo. Nada pode ser mais enganoso, mais danoso
do que fazer os nossos filhos acreditarem que eles não precisam melhorar, que eles não precisam mudar, que eles não precisam se aprimorar, que eles estão ótimos do jeito que eles estão. Você está mentindo para eles e está mentindo para você mesmo, porque eu e você precisamos melhorar, eu e você precisamos mudar, quanto mais uma criança. Não seja você mesmo. Nós, segundo a Bíblia, estamos o tempo todo, 100% do nosso tempo, em constante mudança. Nunca, eu sou o mesmo há 100 anos. Mentira, não é. A Bíblia diz que não. A Bíblia nos alerta a não sermos conformados pelo mundo, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, ou você está sendo conformado, assumindo a forma do mundo, ou você está sendo renovado pelo seu entendimento, transformado pela renovação do seu entendimento. São dois caminhos, não tem terceira hipótese. Ou o mundo está moldando você, está educando você, está te ensinando as coisas erradas, está reproduzindo isso na sua vida, ou você está lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, estudando, conversando com a sua família, debatendo e sendo renovado, transformado pela renovação do seu entendimento. Ou seja, você entendeu algo diferente e falou, não, eu vou fazer isso, porque isso é o certo. Nós precisamos, segundo a Bíblia, mortificar a nossa carne todos os dias. É um trabalho constante. A sua carne luta contra você para você fazer o pior para você. É isso. Ela vai dizer, você está lindo, você está ótimo, ame a si mesmo, isso te faz bem, isso é legal, isso dá prazer. Por que você vai parar de fazer isso? É a sua carne falando para você. Aí você precisa mortificar isso, simplesmente dizendo, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Ele, confia nele. E ele vai endireitar os seus caminhos. Amém. É o oposto de ser quem você é. Está bom. Não seja quem você é. Seja uma versão melhor de você mesmo. Todo santo dia. Cada dia um pouquinho melhor. Quarto lugar. Olha, você precisa sonhar alto. Você precisa enxergar e sonhar e ver. Sonhar alto. Estamos criando hoje uma geração de sonhadores, uma grande geração que sonha, deseja, alimentado pela internet, pela vida do outro, que muitas vezes é uma vida falsa, no Instagram e tudo mais. Ele só deseja aquilo ali. Eu conversava com os adolescentes e disse, não, você tem chance de ganhar aí R$1.000. E ele me respondeu, é pouco. É pouco porque quem adolescente de 14, 15 anos está ganhando R$1.000? Ninguém. Como é que é pouco? Quem deu essa referência de pouco? É muito. O cara não tem nada, o cara vai ganhar R$1.000. É muito, é uma coisa absurda. Mas por que ele acha pouco? Ele tem a coragem de falar, é pouco. Porque na cabeça dele, ele tem uma visão irreal de mundo. Ele quer ser o Whindersson Nunes, não sei quem. Ele quer isso, ele quer formas de ganhar muito, de viver uma mansão, de mostrar a mansão dos youtubers. E com R$1.000 você não vai ter a mansão dos youtubers. Beleza. Nunca, se você deseja, você nunca vai ser satisfeito. Nunca. Eclesiastes capítulo 5, versículo 7 vai dizer o seguinte, porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. E vai dizer ainda mais no versículo 10, quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Crente que ama o dinheiro, por mais dinheiro que tenha, nunca vai se fartar. Vamos considerar aqui que Valdomiro seja crente, certo? Vamos considerar, só para ilustração do negócio. Valdomiro é crente, e aí ele tem jato, fazenda, ele tem tudo isso. E ele vai na igreja e fala, gente, é pouco, eu preciso disso, daquilo outro, não sei o que. Por que ele faz isso?
porque ele nunca vai se fartar. Quem ama o dinheiro nunca vai se fartar, não importa quanto dinheiro tenha. Nunca, nunca, nunca. Por desejar e desejar, a sua aflição só vai aumentar. Em contrapartida a isso, os nossos filhos precisam entender a bênção que é o trabalho. Eles precisam entender isso. O trabalho dignifica o homem. Mas ainda lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12, vai dizer: doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Não importa se ele ganha muito ou pouco, mas o seu sono é doce. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. É isso aí. Nada pode ser mais claro. Se você conhece gente que tem dinheiro, eles não dormem bem. Não dormem bem, tem insônia, toma remédio, toma pílula, um monte de coisa. Isso quando não está preocupado em ser preso, em corrupção, em uma série de outras coisas. Não tem como ter um sono doce assim. Mas se você vai trabalhar, você trabalha honesto, ganha pouco, chega em casa, você faz o quê? Dorme, não está nem aí. Muito bem. Os nossos filhos precisam entender, desde cedo, a dar valor ao trabalho e a dinheiro. Olha, você arrumou um serviço que vai te dar R$100, é pouco. Mas se é isso que Deus tem para você, seja grato. Lembra-se que ali o texto que fala dos amantes de si mesmo, diz que é uma geração ingrata. Seja grato ao pouco que Deus lhe deu. Porque quem é fiel no pouco, servo bom e fiel, disse Jesus, disse o Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Está falando isso em termos espirituais. Mas, com certeza, se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar sobre o muito. Isso, inclusive, para dízimos e para ofertas. Seja fiel no pouco. Quinta coisa, quinta artimanha do diabo, e aí é mais para crianças e adultos, vamos dizer, para todos, na verdade. Ser o centro das atenções. Jesus já havia alertado quanto aos fariseus. Os fariseus eram narcisistas, porque eles gostavam de ser o centro das atenções. Os fariseus queriam, para com isso, os fariseus queriam ser o centro das atenções. E Jesus diz, olha, eles ficam na frente das praças, fazendo longas orações, querendo chamar a atenção. E disse, eles já receberam a glória que era deles ali, merecida a eles. Ser o centro das atenções. Jesus fala quanto a isso, né? As pessoas, hoje, eles querem ser pastores. Eu quero ser pastor. Quantos filhos você tem? Um. E como é que você quer ser pastor? Mas está cheio de pastor com um filho, ou com nenhum filho. Como? Se a Bíblia diz que aquele que deseja isso, boa coisa quer, que seja marido de uma esposa só, de uma mulher só, que tenha filhos. Filhos, no plural. Então é no mínimo 2. No máximo, só Deus sabe. Quando eu chegar no máximo, eu conto para vocês. Isso, no mínimo 2, porque tem que ser plural. Ora, mas porque são amantes de si mesmo, né? Não tem filho, e a mulher? Não, a mulher quer ser pastora também. Quer ser pastora. Mas como é que ela vai ser pastora se precisa ser marido de uma mulher só? Pastora, mulher, não pode ser marido. Ela pode ser mulher, não pode ser marido. Então ela não pode ser pastora. A Bíblia diz que ela não pode, não permito que fale na igreja. Como é que vai ser pastora? Mas ela quer. O outro quer dar aula na igreja. Não entende nada da Bíblia, mas quer dar aula na igreja. Aí fala, não, mas eu sou líder de célula. Sou líder de célula, rapaz. Tem umas pessoas lá, sou líder de célula. Maravilha, quantas vezes você já leu a Bíblia? Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu tenho um curso, tenho não sei o quê, eu sigo aqui, isso aqui, pronto. Como é que você quer ensinar alguém aquilo que você não conhece? Tudo bem, se o mínimo de um cristão na sua vida, o mínimo tolerável é ter lido a Bíblia inteira uma única vez. Por quê? Porque aí você pode ser plenamente usado pelo Espírito Santo, que uma das ações do Espírito Santo é trazer a memória. Mas se você não leu, você não colocou na memória. Não está lá, como é que ele vai trazer a memória? Então você tem que ter lido. Eclesiastes 5, do 1 ao 2, vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha a seriedade que é entrar neste templo para adorar ao Senhor. Ele disse, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé, é uma exortação, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos.
pois não sabem que fazem o mal. Nada pode ser mais honroso, benéfico para alguém, do que achegar-se para a casa de Deus, ao culto, para ouvir. Mas os homens querem falar, eles são aqueles que querem longas orações nas praças, são os fariseus, eles querem ser o centro das atenções, e isso começa na criança, porque as crianças querem ser o centro das atenções, Amém. Querem falar muito, querem ser os primeiros. Versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Olha o peso que ele está dando. Pensa no que você vai falar antes de sair falando. Pensa no que você vai orar ao Senhor antes de sair orando. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Olha a distância que ele está dando. Deus está lá no céu, cara. Pensa no que você vai fazer. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Existe um ensinamento por aí que você precisa mentalizar a sua oração e você precisa ser específico na sua oração para que ela seja atendida. Então eu vou orar por uma doença. Olha, Senhor, eu quero que o Senhor use aqui os glóbulos vermelhos, não sei o que, e tal, não sei o que lá, para poder agir. Quanto mais específico, mais poderosa é a sua ação. Isso é uma heresia. A Bíblia diz que nós não somos capazes sequer de ser ouvidos por Deus naturalmente. Por isso ele precisa do Espírito Santo para interceder por nós. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, ele traduz a nossa incapacidade, ele traduz aos ouvidos de Deus. Você precisa orar, você precisa falar, mas essa tolice de que você precisa ser específico e falar exatamente, por isso você não está sendo atendido, é uma obra do diabo, de pastores narcisistas que querem o seu dinheiro, que vão dizer, você orar, você vai ser curado. Aí você orou, você não foi curado. É porque você não fez direito. Amém. Querer ser o centro das atenções é um mal terrível que precisa ser abolido. E, em consequência disso, vem outro ponto. Querer ser sempre o primeiro. As nossas crianças de hoje querem sempre ser o primeiro em tudo. Eles são os primeiros a falar, o primeiro a fazer, o primeiro a comer. Tudo. Paulo exortou a igreja quanto a isso. Falou, olha, vocês estão se reunindo para a ceia, estão comendo e não estão esperando os outros. Por que isso? Não, vamos esperar. Quem é que está na sua família vai comer? Vai comer junto. A não ser que não tenha possibilidade mesmo. A pessoa está num local, o outro no outro. Mas se tem a possibilidade, espera. Ora, mas eu estou com fome. Mas você é o centro do mundo? Amém. Eu estou morrendo de fome, mãe. Mãe, eu estou com fome. Espera. Espera mais um pouquinho. Ah, mas minha mãe está cortando a unha do pé, vai demorar. Espera. A gente não sabe o motivo pelo qual as pessoas se atrasam para as coisas. Não é certo se atrasar. Mas às vezes tem motivo real. Você não pode, não, eu vou comer porque está atrasado, chegou, marcou comigo aqui. Espera, não queira ser o primeiro a fazer as coisas. Crianças que não respeitam as conversas dos adultos. Eu falo isso com meu filho direto. A gente está conversando, às vezes, coisa importante, conversando, de repente a criança se mete, não sabe o que está falando, dá opinião, atrapalha o negócio. Não, você não precisa dar opinião sobre tudo. Não precisa dar opinião sobre tudo, muito menos sobre aquilo que você não sabe. 3 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer, tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então João está escrevendo, olha, eu estou escrevendo para vocês, eu estou falando com vocês, mas Diótrefes não nos recebe. Por que ele não nos recebe? Porque ele quer ser o primeiro, ele quer ter entre eles o primado, ele quer ser o mais importante, e ele sabe que ele está errado, por isso que ele não recebe os apóstolos, por isso que ele não recebe a carta dos apóstolos, porque a igreja ia ouvir e ia perceber que ele estava errado, mas ele quer ser o primeiro. Então, é isso que acontece, no versículo 11 vai dizer que isso é mal. Isso é mal. Quem quer ser o primeiro de tudo, não recebe as bênçãos de Deus. Simples assim. Os últimos serão os primeiros, não é à toa. Tal qual Diótrefes não recebia os apóstolos. Querer ser o primeiro de tudo fecha as portas de Deus para você. Narcisismo. É disso que nós estamos combatendo. Uma geração de amantes de si mesmos vai acelerar o processo do fim do mundo. Mas nós
assim, Deus tem o controle de tudo, falei besteira entre aspas, mas é uma coisa que nós temos que combater. 2 Timóteo, eu já li, né, capítulo 3 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que é um tempo trabalhoso? Nós estamos aqui para servir ao Senhor, amém? Amém. Nós estamos aqui para trabalhar, servir é trabalhar. Então é muito mais difícil, cada vez mais vai ficando mais difícil, porque os tempos estão trabalhosos, as famílias estão ruindo. Então nós precisamos arregaçar as mangas, ter o trabalho. É tempo trabalhoso? É difícil cuidar da família, dos filhos? Amém, meu irmão? É o tempo trabalhoso, estamos chegando no tempo cada vez mais trabalhoso. Os filhos dos nossos filhos vai ser mais trabalhoso, dos netos vai ser mais trabalhoso, mas esse é o nosso trabalho. Deus não colocou isso nos ombros dos apóstolos, colocou a gente aqui hoje para enfrentar a batalha que temos que ser enfrentada. Então, vamos ao trabalho, vamos educar, vamos cuidar, vamos disciplinar, vamos orientar e vamos amar os nossos filhos. Tudo isso é expressão de amor, porque se não fizermos isso, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Meu Deus do céu, crianças, vocês precisam obedecer aos seus pais. Olha a importância disso. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. O narcisista se torna irreconciliável. Ele segue por um caminho de amor próprio de tal forma que ele se torna irreconciliável. Não adianta criar um filho na igreja e ensinar ele a amar a si mesmo. Amém. Não adianta. Foi perguntado a Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus disse o quê? Ame a si mesmo. Você tem que se amar loucamente. Você tem que ser o primeiro, você tem que... Não, ele não falou isso. Ele falou, amai ao Senhor sobre o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Qual é a exceção única para todas as coisas? Nenhuma. Não tem exceção. Todas as coisas, quer dizer, todas as coisas, inclusive é você mesmo. Você precisa amar ao Senhor teu Deus, mais do que você se ama. Muito mais. Porque você tem que estar disposto a abrir mão de sua vida pelo Senhor. Há tempos, nós estamos vivendo tempos em que a perseguição está aumentando, igrejas estão sendo perseguidas, e não é só em locais comumente conhecidos por perseguição. Isso está nos Estados Unidos, isso já está chegando no Brasil, isso vai chegar a nós. Então, nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Eu vou pedir para encerrar o vídeo e orar para que Deus frutifique esta palavra em nosso coração.